Instagram que bomba é da Verônica. Veartes. Essa tá fazendo sucesso e merece. Porque Obrigada. a pintura dela é um espetáculo. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. Fez boa viagem, Vê? Isso, sim, sempre faço uma viagem Que pra bom. cá. Sempre muito bom tê-la aqui, viu? Olha essa pintura, fala sério. Aquela mesa de madeira, aquela toalhinha ali, ó, caindo. Essas frutas, o realismo dessa pintura. Olha, Wilson, não parece a uva que a gente acabou de chupar ali, o Wilson, que a Pérola trouxe? Tava eu e o Wilson no intervalo comendo uva, gente, chupando a uva que a Pérola trouxe na entrevista. Mas olha que linda essa pintura. Vamos mostrar outras, aproveitar que a gente tá com bastante tempo, meninos, Sim. assim, bem fechadinho, fica tão bonita essas imagens. Tem frutas, tem flores. Ai, Carmen Miranda! Esse foi um legal. desenho que a minha irmã fez e aí eu pintei, né, pra Mega do ano passado, Que sabe? bacana. Como é o nome da sua irmã? Giovana. Giovana, beijo pra você, adorou. Temos pássaros também ali, ó. Temos. Esse é a arara, esse foi meu desenho mesmo. Bem bonito. Bem do ladinho do pássaro, gente, tem um cesto com as frutas. Olha a qualidade também. Olha que bonito o efeito do cesto. Dá um destaque, né? Sensacional. É o que a gente fala, quanto mais detalhe a gente vai colocando, mais carinho, mais bonito vai ficando, né? Parabéns, Verônica. Obrigada. Sou sua fã. Obrigada. Olha lá, tem passarinhos, suculentas. Hoje a gente vai pintar. Hoje eu vou ensinar... Tem macarrons, né? Isso, hoje eu vou ensinar um bule, tá? Que as pessoas gostam bastante, né? De itens de cozinha. Compõe a pintura, né? Isso, e eu sou muito fã de pintar doce. Eu não sou muito fã de comer doce, mas acho que como minha mãe é uma formiguinha, então eu... Tá no sangue, veio na pintura. De alguma outra forma. Então eu decidi pintar macarrons também, né? Que são bem coloridos, chamam bastante atenção. Por isso que eu desenho agora tem muitas cores, né? Pra gente perceber que combinando as cores certas, a gente pode colocar cores muito diferentes, mas que combinem entre elas, né? Com certeza. Bom, vamos começar. Eu já adiantei aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu usei aqui, eu vou usar aqui na tampa do bule e aí vocês vão entender para poder fazer o bule sem problema, tá? Eu vou usar um pincel de filamento mais durinho aqui, para ficar mais fácil, para entrar mais nas cerdas na trama do tecido. O que eu vou fazer? Eu vou preencher pedaço por pedaço. Então aqui, por exemplo, essa parte está em cima dessa. Então aqui eu vou preencher com um tom mais claro, ó. Porque essa está em cima dessa, então a sombra vai vir aqui embaixo. Vou preencher com um tom mais claro. Se eu quiser, posso usar aquela misturinha que eu uso com incolor e aquarela, para ajudar a deslizar mais o pincel. Na metade do processo, eu vou usar o tom um pouquinho mais escuro. Então, vai ficar como intermediário entre a sombra e, digamos, a luz, né? E aqui nessa volta toda, porque esse pedaço está em cima desse, eu vou usar o tom mais escuro. Tinta na metade do pincel, vou virar a tinta pro lado onde eu quero pintar, que no caso é esse. E aí... Bonita essa cor, né, vou Vê? passando. Nossa, eu adoro. É o verde bandeira. Na verdade, as pessoas costumam falar que ele não tem muita aplicação. Só que, como eu gosto muito da cor, então tudo que eu posso eu coloco ele. Acho lindo. Ó. Eu tô com uma mania de verde, gostei desse. Ah, Eu acho bonito aquele também, até comentei com a Marisa Magalhães ontem, o verde erva doce, é verde lindo. alfazema, Sim. sabe? Que é aquele mais pastel, mais sim, clarinho. mais clarinho. É Acho lindo tão bonito. também. E o bom é que dá pra fazer várias combinações, né? Ó, então aqui eu fiz o mesmo processo que nós fizemos em cima. E eu faria isso na tampa inteirinha do bule, tá? Aqui, a mesma coisa. Então, vem um pedaço mais claro. Aqui, em cima, ó. Ah, eu posso preencher tudo de claro e depois colocar as outras cores? Até pode, mas eu gosto de que cada cor tenha o seu espaço. Porque se eu colocar uma cor embaixo para depois vir passando outra, ela já não vai ficar o mesmo tom que deveria ser. Porque vai ser tom sobre tom. Ó. E Tati, meu sobrinho hoje faz 4 mesinhos. 4 já? É, Nossa, passa parece rápido. que foi ontem. Pois é, ele foi me visitar ontem, a coisa mais gostosa do Já mundo. 4 meses. Gente, vocês lembram quando ela falou que ia nascer? É, e gargalha já. Tudo bem que eu sou uma Bonitinha, é tia uma muito delícia essa coruja, fase, né? né? Nossa, coisa mais linda. E ele gosta quando meu irmão canta a música do Batman pra ele, a coisa mais fofa. E é gostoso, né, É. Piti? Bom, assim nós faríamos no processo inteiro da tampa, tá? Tá. Na tampa eu deixei um pouquinho mais clara, não tem problema, você pode deixar mais escura se quiser, é só colocar os tons mais escuros predominantes. Perfeito. Como que a gente faz agora? Ó, aqui eu fiz o mesmo processo que nós fizemos nessas 3 cores aqui.
Agora eu vou fazer a sombra. Então, a gente vai usar o mesmo pincel, não precisa limpar. Pouquinha tinta só na ponta. E eu vou fazer todo lugar que tem alguma coisa em cima, eu vou fazer a minha sombra, ó. Eu chamo, para quem acompanha meu trabalho, sabe que eu chamo de sombra marcada. O que é sombra marcada? Ao contrário dessas outras cores, eu não vou espalhar, eu vou deixar bem marcado em cima da onde eu preciso. Como eu sei onde tem sombra? Quando tem algum elemento em cima. Então, por exemplo, os macarrons e o pratinho tá em cima do bule. Então, eu vou colocando aqui. Como já muda, né? Olha lá. É, já dá outra textura, né? Quando a gente coloca luz e sombra, vai dando vida para ele, vai deixando mais realista. Tudo com o mesmo pincel, ó. Então, eu não estou esfumando, eu só tô como se eu estivesse fazendo uma silhueta do meu desenho de fora, tá vendo? Tá. Aqui eu vou colocar um pouquinho também. Não vou colocar até aqui. Ah, Verônica, mas a tampa tá em cima do bule todo. Por que você não vai colocar até aqui? Porque as minhas sombras predominantes, ou seja, as cores mais fortes, vão ficar sempre viradas. Eu determinei que a luz vai estar do lado esquerdo. Então, vai estar sempre virada para baixo e do lado direito, que é o caso aqui, ó. Direito e para baixo, tá? Certo. Eu falei que das próximas vezes que eu vim, eu ia explicar um pouquinho mais a fundo a questão de luz e sombra. Não só o que está em cima e o que está embaixo, e sim pontos de iluminação, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui. Vou analisar de novo o desenho. Por exemplo, essas pétalas aqui embaixo está virado para baixo. Se minha luz está em cima e do lado esquerdo, logo a sombra vai ficar aqui. Gente, se tiver dúvida, pode me procurar nas redes sociais, que eu explico direitinho, tá? V-Artes. V-Artes. O pessoal marcou ela lá no Instagram. Eu demoro um pouquinho para responder às vezes, né? Porque a gente tem várias outras atividades durante o dia, mas eu sempre respondo. E se eu não responder, gente, pode puxar a orelha, tá? Eu não ligo, não. Pode falar, Verônica, eu tô aguardando sua resposta. Cadê? É, não tem problema. Pode puxar a orelha. Que eu também às faço vezes é muito, uma outra se perde, né? É. Ó. Viu? Pincel seco. Só com pouquinha tinta. Como eu digo, menos é mais aqui. Ou seja, é mais fácil a gente colocar mais do que ter que tirar, tá? Vou fazer só mais um pontinho para isso ficar bem claro. Como a gente tem bastante tempo, vai dar tempo de fazer tudo que eu planejei. Então, vou colocar aqui. Aqui também é a parte de baixo. E aqui, gente, é o seguinte. Eu quero dar como se fosse essa voltinha aqui que ele tem no começo. Então, eu vou até tirar o excesso de tinta no pincel. Vou colocar aqui um pouquinho e puxar aqui, ó, no movimento do meu bule. Não sei se vocês perceberam, mas a sombra eu tô sempre fazendo no movimento do desenho, ó. Então, aqui o desenho tem a curva, eu fiz a sombra na curva. Aqui o desenho é reto, eu faço a sombra reta, ó. Só para dar um movimento para ele, tá bom? Perfeito. Vou lavar o pincel. Agora a gente vai fazer a luz. Então, eu vou pegar o branco. Gente, nesse calor, qualquer pigmentação de branco costuma secar um pouquinho mais. É normal. Usa um pouquinho da misturinha se for necessário, ou hidrata o pincel, tá? É super normal isso acontecer com o branco. Tira o excesso, que agora a gente vai usar pouquíssima luz. E eu vou fazer aqui, pra fazer aquela voltinha que eu disse, que eu mencionei, ó. Quase não dá pra ver. Bem imperceptível. Deixa eu ver se no vídeo dá. Dá sim. Deu pra ver. Posso fazer um pouquinho de luz aqui embaixo, para dar um destaque, porque depois a gente tem um chão mais escuro, ó. Certo? Certo. E agora eu faria uma luz bem marcada. Por que luz marcada? Porque esse bule que eu tô fazendo é bule ágata. Então, ele é esmaltado. Então, se bate a luz, faz a luz bem marcada, assim como faz a sombra marcada. Então, eu vou fazer aqui um tracinho, ó. Ponho bastante tinta no pincel dessa vez, ao contrário do que nós fizemos antes. E faz o nosso risquinho. Posso brincar um pouco com um tipo de luz, alguma eu posso fazer atravessadinha, tá vendo? Não tem problema. Espalha um pouquinho e puxa.
certo? Bule marcado. Isso. Vou te interromper só um pouquinho, Claro. mas a gente segue. Tá bom. Porque hoje tem um tantão de tempo pra gente desenvolver a pintura, todos os detalhes, para você em casa possa aprender. E obrigada mais uma vez, viu, Verônica, por compartilhar conosco o seu conhecimento, o seu talento. Arrasa, né, gente? É maravilhosa, sensacional. Já já eu volto pra gente seguir com a aula.